Olá, bem-vindo e bem-vindas ao nosso estudo extra, nesse dia. E hoje nós iremos partilharmos um pouco, estudarmos um pouco junto sobre a Epifania. Você sabe o que é Epifania? Não? Vamos agora conhecermos um pouco desse estudo extra sobre a palavra Epifania. Vamos juntos acompanhar comigo. A palavra epifania, minha gente, no grego, significa epifaneia, epifano, que pode ser traduzido por manifestação, aparição, mostrar-se. Esse é um termo muito usado para os reis e imperadores daquele tempo, que era a sua manifestação para toda a sociedade e classe social. Veja, nem tudo que nós achamos que epifania é aquilo que eu imagino, que eu escuto, que eu vejo que o outro falar. Ele tem um sentido mais amplo, mais técnico, que nós vamos abordar aqui, certo? Então, epifânio é um termo que posso traduzir como manifestação, aparição, para se aparecer, mostrar-se, que era muito utilizado para o imperador para mostrar a sua presença no meio do povo, no meio da classe social de sua época. Então, o rei ele utilizava esse termo das divindades também, e o rei se sentia um deus. Sempre quando ele ia visitar alguma cidade, algum lugar, ele era notado por todos, ele aparecia para todos. Então, outra palavrinha muito importante que a gente deve entender é que magos, nesse período da Epifania, mago no texto grego é Anatólia. Anatólia, que vai descrever que são as regiões, da Pérsia, ali do Irã, daquelas regiões antigas, que eram regiões do Oriente, que era uma região muito importante, porque o Ocidente tinha suas belezas naturais, como o nascer e o pôr do sol. O Oriente, para a mentalidade daquele povo, trazia alegria, esperança, um novo dia. Era uma compreensão da época, tá? Porque eles pensavam que o Oriente trazia alegria, esperança, um novo dia, por causa da sua beleza natural, do nascer ao pôr do sol. E também o Ocidente trazia a morte, a tristeza, dor e sofrimento. Onde é que surge essa questão dos três magos? Talvez você já ouviu falar que eram três magos, Belchior, Gaspar e Baltazar. Você já ouviu falar desses nomes. E, gente, na Bíblia você não vai encontrar nem quantidades e nem os nomes. Os manuscritos antigos da Armênia, gregos e sírio, diz que são 2, 4 ou 6, mas é no século 8 depois de Cristo aparece o número 3. É o número 3. Veja bem, o número 3 na Bíblia hebraica ela tem um simbolismo muito forte. Simboliza a plenitude, a perfeição, a harmonia, o recomeço. Ele vai resgatar o livro de Gênesis. Depois do dilúvio, tudo que estava perdido, Elohim começa a refazer. Elohim recomeça a refazer a humanidade junto com Noé, certo? Depois do dilúvio, os três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé,
recomeça uma nova história, de vida, que é aberta para todos os povos. Os magos, minha gente, eram astrólogos. Os magos eram astrólogos. Eram pessoas excluídas daquela época. Eram mal vistos porque estudavam, pesquisavam, iam atrás, procurar estrelas no céu. Estudavam o céu, procuravam estrelas. Mas, na verdade, eles eram tão mal vistos na sociedade naquela época que o povo não gostava nem de estudar, não gostava de pesquisar, não gostava de nada, porque achava que eles eram feiticeiros, bruxos, que faziam magia. Me fiz entender sobre essa questão? Mas, na verdade, eram sacerdotes que tinham cultos pagãos da Pérsia e Babilônia. Nós vamos ver nas escrituras, nós temos várias tradições e memórias sobre isso. Mas os magos, eles interpretavam os acontecimentos do céu e se era bom ir para a guerra ou não. Se o rei era bom casar ou não. Veja, você sabia dessa diferença? Você já percebeu essa importância? Por isso que lá no videozinho de ontem eu falava, não era aquilo que você estava pensando. Os povos antigos, minha gente, chamavam os magos de vizires. Vizires. Porque eram pessoas que tinham uma missão, que ia até outro local, uma cidade ou um povoado, para trazer algo, alguma informação, como fosse um embaixador, um ministro, alguma coisa. Ele era chamado de vizires. Por isso que eles andam, por isso que eles vão ao encontro no texto de Mateus. Mas falando nisso, de texto de Mateus, olha que coisa interessante. Por que Lucas tem pastor? Você já se perguntou por que Lucas tem pastor? E já em Mateus tem magos. Olha que coisa interessante. Você já percebeu isso? Por que Mateus tem magos e Lucas pastor? Certo? Vamos por partes. Cada texto, cada evangelho tem a sua teologia própria. Tem o seu público-alvo. Então, Mateus traz os magos porque o evangelho foi escrito para judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido pelo povo. E ele não só veio para os judeus, mas para todos os povos. Os magos representavam não só os judeus, mas também os gentios de outras comunidades. Até mesmo aqueles judeus que estavam fora da diáspora, já com outras mentalidades. Por isso que Mateus coloca os magos em seu texto. Já em Lucas, se você vê a diferença, descreve a sua teologia para um público diferente de Mateus, que pode ser um público grego, uma região muito pobre, certo? E os pastores eram pessoas simples, igual aos magos, eram pessoas marginalizadas daquela época. Então Lucas traz um resgate para o seu mundo, o seu contexto de sua época, igual Mateus. Então você vê, são duas teologias diferentes, contextos diferentes e realidades diferentes. Mas sempre uma coisa que não pode jamais ser despercebido no texto. É o cuidado com os mais pobres, os mais sofridos, que estão fora e os que estão dentro. Os magos simbolizam os marginalizados, os excluídos, e ainda hoje nós temos os magos e pastores.
de nossa sociedade que às vezes nós não enxergamos. E resumindo o nosso estudo extra, Deus se manifesta para todos os povos e culturas. Por isso que é Epifania. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado a despertar, jogar luzes para o nosso estudo e principalmente no período dessa festa da Epifania, do Senhor. Um abraço e até o próximo estudo extra do nosso canal. Abração!